Olá, uma boa tarde para todos vocês. O Mais Esporte já está no ar. O final de semana está aí, a bola vai rolar e muito pelos campeonatos. Vamos falar do clássico entre Fluminense e Flamengo. E olha, o ingresso mais barato é R$100 e não teve regalia para o Fluminense. Também vamos falar do Campeonato Paulista, que não tem clássico, mas o Muricy comentou se foi uma boa o Jadson ir para o Corinthians e o São Paulo e o Pato para o São Paulo. Também tem clássico Grenal lá na Arena e vamos comentar que já tem 4 times rebaixados no futebol brasileiro. André Isaac, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você e para você ligado no Mais Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. É isso aí. A pergunta do dia, eu quero saber de você, quem vai vencer os clássicos do final de semana? Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense vai jogar contra o Flamengo. E pelo Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio. E para você participar aqui, é muito fácil. Se sua operadora não é TIM, mande o torpedo para 49122 ou 49126, se sua operadora é TIM. Coloque a palavra-chave TV Esporte e escreva a sua mensagem. Lembre-se de citar o seu nome e o local de onde você está mandando a mensagem. Vamos começar falando de Campeonato Paulista e conferir os 2 jogos que aconteceram ontem. O São Paulo venceu ontem por 2-0 depois de ter perdido o clássico diante do Palmeiras. Venceu o Paulista ontem. Quem garantiu os gols foi o Antônio Carlos, né, que vem mandando muito bem nessa temporada, e o Luiz Fabiano, muito criticado na temporada 2013, mas que vem garantindo aí mais um pontinho para o São Paulo. Luiz Fabiano melhorou muito, né, André, da temporada 2013 para essa. Foi o jogo contra quem? Paulista. Contra o Paulista. Ah, você pega muito no pé dele, André. Contra Linense, contra o Paulista. Ele faz gol contra o time pequeno. Eu quero ver na hora que precisar. Sim, André. O Luiz Fabiano sempre fez gol no São Paulo, mas na hora que precisa. Lembra da decisão da Copa Sul-Americana? Lembra dos jogos ali que o time estava correndo risco de rebaixamento? Onde estava o Luiz Fabiano naquele momento? Aí em jogo pequeno ele aparece. Em jogo treino ele faz gol. Eu quero ver em jogo decisivo. É por isso que o Pato vai reforçar e muito o São Paulo. Eu quero só ver essa. E ontem também. A torcida vaiou, né? Vaiou, colocou uma faixa fora Pato. Fora Pato. O povo não tem nada o que fazer. Negócio de torcida organizada já dá a opinião errada. Então, faz isso por causa da rivalidade. Ah, porque o cara veio do Corinthians. Não tem nada a ver. Uhum. Não tem nada a ver. Tem que ver em campo, né, André? Tem que ver em campo. Então, o Alexandre... isso aí... Aí o Rogério Ceni é porque não gosta do rapaz... Mas você já está encerrando a carreira. Mas ele que comanda lá dentro, né? Ainda comanda. Isso é ruim também para o São Paulo. Então o Alexandre Pato vai reforçar a equipe do São Paulo. E com o jogador ainda pago pelo Corinthians. O torcedor tem que pensar nisso. Tá. Vamos conferir a vitória do Santos. E Santos, que vem surpreendendo nessa temporada 2014, em Lins, venceu o Linense por 2-1. E ontem, André, o Leandro Damião estreou, né, o jogador, né, com a contratação mais cara, 42 milhões, fez um gol, mas estava contra, né? Contra não, estava impedido. E quem garantiu os gols do Santos foi o Thiago Ribeiro, né, e o Stephanie Yuri. Stephanie Yuri destaque na copinha, só foi o Leandro Damião sair do jogo, o Oswaldo colocou o Stephanie Yuri e o Stephanie garantiu um gol. Ficou 2-1 aí pro Santos. Tá difícil, não tá fácil pro Damião não. O banco tá cada dia mais reforçado. Jogou lá, como é que é? Qual? O Gabriel? Gabigol? Gabigol. Tá com o Gabigol, agora o Stephanie Yuri, tudo novinho, bonitinho. Então, é a pressão da garotada em cima do Leandro Damião. Mas é só o começo do Leandro Damião, ele é bom jogador. André, acho que a gente pode destacar também o Oswaldo Oliveira, né? Que no ano passado garantiu a vaga aí do Botafogo na Libertadores e vem fazendo bem, assim, pelo menos no início da temporada, né? Acho que é o ano dele, não é? O Oswaldo é muito bom treinador. Não pode ficar muito estressado, né? Você tá mostrando o dedo pra torcida. Coisa feia, Oswaldo. Você é um cara muito educado, você é um cara polido, né? Ele tá envolvendo também jogadores da juventude, jogadores experientes, né? Tá dando muito certo. Então não pode estressar, é seguir, fazer o seu trabalho, crítica de imprensa, de torcida, isso é normal. Agora, ele vai fazer um trabalho muito bom na equipe do Santos. Ele é um treinador que tem uma característica. Tem muito treinador que chega e leva seus jogadores, leva a sua comissão técnica, muda o time todo em função dele. Uhum. Ele trabalha em função do time. Do que já tem lá. Ele se adapta às condições do time e procura melhorar isso. Foi assim o que o Oswaldo fez no Botafogo.
fez em outros clubes que passou e que está fazendo agora no Santos. André, ontem você disse, hoje também você já falou, né, que foi uma boa o Pato ir para o São Paulo. Agora vamos ouvir do Muricy Ramalho, o que ele achou disso. É um profissional, como qualquer que nós temos aqui. E aqui todo mundo é recebido, não tem esse negócio. Então, o nosso ambiente é assim, o ambiente do futebol é assim, entra e sai. Agora chegou o Pabon também, chegou o Souza. São bem recebidos como todos. Foi surpresa para todos nós, né? Porque o jogador desse nível, né? Dessa envergadura, você jogou grandes times, é difícil, né? Alguém achar que eles iam fazer negócio com a gente, entendeu? Era muito difícil, que ainda acho que não assinou nada ainda. Estamos falando aqui se acontecer, né? Mas para surpresa para todo mundo, né? Porque a gente estava procurando um segundo atacante ou um atacante, né? Mas a gente não esperava, não. Foi realmente uma surpresa para todos nós. Ele, se for para jogar, seria o companheiro do Luiz Fabiano como segundo atacante. André, a situação é clara. Quem chega é quem deve se adaptar ao time, né? E, querendo ou não, Luiz Fabiano tem muito poder lá dentro, na diretoria, dentro de campo. Ele quer se aposentar esse ano, ele não gosta de perder. E teve aquela rixinha, né, na última rodada do Campeonato Paulista do ano passado. O Pato acabou provocando o Rogério Ceni. E aí, o que vai dar nisso? Vai começar, a cobra pode fumar nessa situação? Eu acredito que não. O Rogério Ceni não é bobo. O Rogério Ceni, ele vai ter que se entender com o Alexandre Pato. Ele vai ter que receber ele de braço aberto. Ele tem que receber. Por quê? Porque o São Paulo precisa fazer gol. O São Paulo precisa ganhar jogos. E o Alexandre Pato está chegando para resolver o problema. Porque para resolver o problema que o São Paulo tem nos gols que sofre, alguns frangos do Rogério Ceni, tem que ter Pato lá na frente para fazer gol. E agora confira o Pronto Falei. Esse movimento Bom Senso Futebol Clube, no início até me chamou a atenção, porque trazia à tona problemas do futebol brasileiro que deveriam ser discutidos. Fizeram vários protestos, cruzaram os braços, fizeram algumas manifestações em alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois começaram a apresentar algumas propostas, mas algumas descabidas, como a Copa do Brasil com 650 times, campeonatos estaduais com apenas 7 datas. Isso mataria os clubes pequenos e médios do futebol brasileiro. E eu estou sentindo, nesses últimos dias, o movimento se enfraquecendo. Aconteceria uma reunião e uma entrevista coletiva da Federação do Sindicato de Jogadores, juntamente com líderes do Bom Senso, para falar se haveria greve ou não neste final de semana no Campeonato Paulista. O Bom Senso já avisou que não vai participar dessa coletiva. E, coincidentemente, o movimento está se enfraquecendo e estão surgindo informações, por exemplo, de que Rogério Ceni não concorda com algumas ideias do Paulo André, um dos líderes do Bom Senso, zagueiro da equipe do Corinthians. Segundo as informações que estão na internet, Rogério Ceni acha que o Paulo André pega muito no pé da CBF. E aí é que está o X da questão. O movimento começa a se enfraquecer depois que André Sanches praticamente desistiu de ser oposição à CBF, onde tudo leva a crer que Marco Polo Del Nero será eleito em abril por aclamação como candidato único a mais 4 anos no comando da entidade maior do futebol brasileiro. Tava na cara, o Bom Senso Futebol Clube tinha por trás intenções políticas. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em seguida vamos conferir quais são os 3 times que avançaram para a próxima fase da Copa do Nordeste. E também vamos ouvir do Walter. Ele pediu desculpas ao Flamengo pelo que aconteceu no ano passado. Eu te espero aqui.
De volta a mais esportes e agora vamos registrar os primeiros recados aqui no programa só para relembrar a pergunta do dia para você. Quem vai vencer os clássicos do final de semana? Flamengo ou Fluminense ou Grêmio e Internacional? E aí, quem vence essa? Temos torpedos? André, tem um monte, estou vendo aqui, né? Tem sim. Por exemplo, o Américo Neto, lá de Iguatu, no Ceará. André, me diga ou comente. Enquanto todos os times jogam à noite, seus jogadores chegam depois das 2 da manhã para treinar cedo. O Flamengo joga toda quarta às 4 da tarde. E aí? Acontece o seguinte, Américo, geralmente na programação dos times, se eles jogam à noite, às vezes eles treinam no outro dia à tarde. Se eles treinam de manhã, alguma coisinha bem leve. É que eles falam aquela desintoxicação, que o jogador vai para a piscina, ele faz alguma coisa treino mais leve. Né? Eles falam regenerativo, né? Então é uma coisa mais leve. No caso, um time joga à tarde, como o Flamengo jogar à tarde no meio de semana, aí pode treinar no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, porque jogou à tarde, né? Fica tranquilo. Porque na verdade nem é um treino, né? É só academia, hidroginástica e tal. É uma hidroginásticazinha, o jogador vai para a piscina, faz uma movimentação ali só para constar. O Oswaldo de Aquino, lá de Santa Rosa, Serrita, Pernambuco. André e Luciana, manda um abraço para toda a torcida do Salgueiro, que ontem conquistou o primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Salgueiro 3-0 no América, isso aí foi anteontem, né? No América de Pernambuco. Salgueirão lotado para mais essa conquista do Carcará do Sertão, assim é conhecido o Salgueiro. Então tá de parabéns o Salgueiro, ganhou o turno, foi o primeiro colocado e se classifica para a segunda fase junto com o Central de Caruaru e o Porto de Caruaru. Aí os outros 6 que não se classificaram vão fazer um hexagonal para definir o rebaixamento. Serra Talhada, Vitória, Xangrande, Pesqueira, Ipiranga e América. E esses 3 que classificaram, agora eles vão para a segunda fase, que é o hexagonal final, junto com o Santa Cruz, com o Náutico e o Sport, que estavam disputando a Copa do Nordeste. Então vai ser bom, né? Vai ser ótimo. Vai ser bom. Então nesse final de semana já começa Santa Cruz, Central de Caruaru, Salgueiro e Sport, Náutico e Porto. Tá, é isso aí. Tem respostas ali, André, dos clássicos? Tem sim. André, sou vascaíno e vou secar o Flamengo, vai dar Fluminense. Luciana manda um alô pra mim, José de Araújo, de Alto Alegre, Maranhão. José de Araújo. Alô, José. Sou Thiago de Riacho de Santana, na Bahia. André, o Felipão deve levar Hernandes no amistoso, né? Pode ser, né? Pode ser, uma boa. Se você for olhar assim as opções. Tá podendo escolher muito inclusive, não, né? hoje tem uma estatística lá, né? A média de gols por jogo do Fred nos últimos tempos, né? É de 0,22. A do Hernandes é de 0,66. É bem diferente. Só que também tem uma diferença, né? O Fred tá jogando um time ruim, né? O Fluminense tá muito mal. Ainda tá em crescimento. E o Hernandes tá jogando num time que estava muito melhor. Jedson Augusto de São Gabriel, Bahia. Mengão goleia fácil o Fluminense, pois é time de segunda divisão. André, qual a melhor maneira de acabar com a violência no futebol? Daniel de Aurora. Primeiro punindo vândalos. Aliás, primeiro acabando com a torcida organizada e depois tendo menos impunidade no futebol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, André? Porque ontem a CBF divulgou a primeira rodada, aliás, todas as rodadas, mas vamos colocar aqui pra vocês, gente, só a primeira rodada, tá? Vamos conferir quem vai jogar contra quem. Começando, primeira rodada, dia 20. O Flamengo vai jogar contra o Goiás, Fluminense vai jogar contra o Figueirense, São Paulo vai jogar contra o Botafogo do Rio, Santos vai jogar contra o Sport, Atlético Paranaense vai jogar contra o Grêmio, Atlético Mineiro vai jogar contra o Corinthians. Tem mais. O Bahia aí, jogando contra o Cruzeiro, campeão brasileiro. Inter vai jogar contra o Vitória, Chapecoense arrasando aí na Série A neste ano, né? Vai jogar contra o Coritiba. Tem mais? Não, são só esses. E pra vocês, né? Vocês viram que eu não falei a palavra portuguesa. A portuguesa está fora, né? Porque a CBF conseguiu caçar algumas as 4, liminares, né? conseguiu caçar as 4 liminares. Só que o mérito ainda vai ser julgado. Pois é, isso que eu te perguntar. É irreversível ainda, né? É irreversível. Podem surgir outras liminares, tem outros processos pela frente. O Ministério Público está chegando à conclusão do caso. Vamos supor que se descobre que alguém comprou
a Portuguesa, porque há esse indício de que a Portuguesa foi subornada, teve gente que foi subornada para favorecer alguém. Esse time que foi favorecido, ele no caso, ele corre risco de ser até eliminado. Uhum. Então a Portuguesa ainda tem chances e, na minha opinião, é o mais justo, porque a CBF não respeitou o Estatuto do Torcedor. Você sabe por que essa tabela foi divulgada agora? Por quê? Porque o Estatuto do Torcedor diz que tem que ser divulgado. Porque senão não seria. O Estatuto do Torcedor manda que isso seja divulgado até 60 dias antes de começar o campeonato. Mas pode mudar. Então, aí fez a tabela, obedeceu o Estatuto do Torcedor. Só que o STJD não obedece o Estatuto do Torcedor quando diz que as punições só valem se forem divulgadas na internet. E o Everton, naquela sexta-feira, foi julgado, foi suspenso, mas só divulgaram depois do jogo do Grêmio. Então, se eles respeitam o Estatuto do Torcedor por esse lado, deveriam respeitar também nesse aspecto, e a Portuguesa não poderia ter sido rebaixada. É isso aí. Vamos voltar a um assunto muito chato, né? Mas a gente tem que passar para vocês. Vocês se lembram daquela briga entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Nas últimas rodadas aí do ano passado. E o gancho, André, do time paranaense caiu de 12 para 9 jogos de perda de mando e de 6 para 4 com portões fechados. Já a equipe carioca teve a pena diminuída de 8 para 6 partidas. E os vândalos agradecem, né? Agradecem. Tá aí o que é o nosso tribunal, Pois né? Gente, palhaçada. Absurdo isso. Pra que diminuir? Olha, tantas cenas horrorosas. O que aconteceu do primeiro julgamento pro julgamento de agora para ter que diminuir a pena deles? É verdade. O que eles fizeram de diferente? É por isso que o futebol brasileiro está a pé nessa questão em relação a STJD. Era tão bom quando não tinha isso. Chega dessas cenas horrorosas aí. Vamos falar de gol, né? De futebol, de Copa do Nordeste, porque o Sport ontem venceu mais uma. Vamos conferir aí o golaço do Neto Baiano. Neto Baiano, tá arrasando lá no Sport. Veio pra cá, voltou, né? Agora tá de volta pro Sport. Fez 1-0 aí. Sport e Guarani de Sobral avançam na Copa do Nordeste, né? E o Náutico cai. Venceu o Botafogo da Paraíba. Já o Guarani de Sobral empatou com o Náutico. O Guarani de Sobral ficou 1-1 contra o Náutico empatou, mas mesmo assim ele caiu na Copa do Nordeste. E o gol do Guarani de Sobral, quem fez foi o Reinaldo Luiz. Já o do Náutico, quem fez foi o Marcos Vinícius. Então, repetindo, Sport e Guarani de Sobral avançam na Copa do Nordeste, André. Para mim, Guarani de Sobral foi a surpresa positiva da primeira fase da Copa do Nordeste, conseguiu a classificação, primeiro colocado no seu grupo, o grupo D. Eu vi também duas decepções nessa primeira fase, foi a desclassificação do Bahia, terceiro colocado no grupo B, quem se classificou nesse grupo foi o CSA, que também foi uma surpresa, ao lado do Santa Cruz. E o Náutico foi outro time que decepcionou ao ser desclassificado na primeira fase com 6 pontos na terceira colocação. Aí nesse final de semana já tem, né, as quartas de final, os confrontos serão CRB e América de Natal, Vitória e Ceará, Sport e CSA, Santa Cruz e Guarani de Sobral na fantástica, muito boa nessa competição que é fantástica, que é a Copa do Nordeste. É isso aí, mais um intervalo e em seguida o assunto é Campeonato Carioca e o Walter pode estrear neste final de semana com 99 quilos. Eu te espero aqui. De volta ao Mais Esportes, agora vamos falar de Campeonato Gaúcho, porque neste final de semana temos clássico na Arena Grenal. Vamos lá, já. 7ª rodada, o Caxias vai jogar contra o São José. O Cruzeiro do Sul vai jogar contra o Aimoré. São Luís vai jogar contra o Esportivo. E mais, Pelotas vai jogar contra o Brasil. O Passo Fundo vai jogar contra o Juventude. O Grêmio vai jogar contra o Internacional. André, agora a gente vai falar desse jogo aqui. Tem mais? Tem. O São Paulo vai jogar contra o Veranópolis. E o Novo Hamburgo vai jogar contra o Lajeadense. É isso aí, André. Vamos falar um pouquinho do Grêmio e também do Internacional. Grêmio, né, com Anderson Moreira, Internacional com Abel Braga. O que você espera deste clássico? Quem está melhor nessa temporada? É cedo ainda pra gente falar que é o melhor? É cedo, é um jogo equilibrado, né? Coloca um pouquinho de vantagem, porque o Grêmio vai jogar na sua arena, né? Mas é um teste e tanto. Eu acho que
eu acho que o jogo, a maior responsabilidade desse jogo é para o Grêmio. Para o Grêmio, né? Vai estar jogando na sua casa, vai estar jogando na arena, Anderson Moreira buscando uma afirmação, e o Inter pode até se valer disso, né? O Inter que está ainda mudando o seu jeito de jogar no comando do seu novo técnico, Abel Braga. Então, esse clássico promete, não tem favorito, não. É isso aí, vamos falar um pouquinho do Flamengo. André, você lembra no ano passado, né, daquela declaração do Walter dentro do DM, Departamento Médico, falando que ia deitar e rolar em cima do Flamengo? Você lembra, né? Todo mundo lembra. Ficou marcado isso, né? E ontem o Walter resolveu pedir desculpas ao Flamengo. Vamos ouvir. Uma relação boa, graças a Deus, de 2 jogos que eu joguei, foi 2 ou foi 1? Eu acho que foi 1 contra o Flamengo, foi 1 no Campeonato Brasileiro. Fui muito bem no jogo, eu e o Chicão foi um dos escolhidos dos melhores do jogo. E aqui que aconteceu foi uma coisa que eu pedi desculpa a todos os torcedores do Flamengo, o treinador, todo jogador. Foi uma coisa que saiu um vídeo que um amigo meu, né? Um amigo desse não pode ter menino. Foi uma coisa que eles colocaram, mas já pedi desculpa, tá tudo resolvido, aquilo é coisa passada, não estou em Goiás mais. E sem dúvida isso aí é passado, isso eu já pedi desculpa, já tá tudo resolvido já. E aí, André, vamos falar dessa partida, né, que o Walter pode estrear pelo Fluminense. Fluminense e Flamengo, o que esperar deste clássico, André? Flamengo, né? Da Flamengo. Eu acredito que o Flamengo hoje é mais forte, né? O Flamengo hoje está numa situação um pouco melhor, com estágio à frente da equipe do Fluminense. Mas o Fluminense está crescendo. Então é o Fla-Flu que promete e muito. Vamos ler mais alguns recados, André, em relação à pergunta do dia. Quem vai vencer os clássicos aí do final de semana? Só lembrando que no Grenal, né? O Grenal de número 399... E ainda não teve vencedor de Grenal na Arena, porque o outro jogo ficou 1-1. Ah, sim. Então, nossa, ficou melhor ainda, mais, né? A pimenta ainda mais. É por isso que eu falo, gente, como é que acaba o campeonato estadual? Aí você vai ter Grenal só em campeonato brasileiro? Não. E se um time cai, aí eles não disputam o Grenal? Então, não pode acabar esse campeonato estadual justamente por causa disso, ó. A Porto Alegre vai parar no final de semana por causa desse jogo, mais uma vez, clássico 399 Grenal. Show. O Jean Brito, lá de Brumado, na Bahia, diz que vai dar Mengão. André mostra os jogos da Copa do Nordeste, quartas de final, ou envia pro meu celular. Vandel Venturosa de Pernambuco, falamos agorinha, né? Ele mandou o recado antes, falamos aqui da Copa do Nordeste. O Anderson está dizendo que no Fla-Flu vai dar Flamengo, no Grenal vai dar Grêmio, porque o Inter tem jogador do Sub-23. Gustavo está dizendo aqui, lá de São Gabriel, André, estamos sem o tradicional camisa 9, você concorda? Ainda não tem o camisa 9, você deve estar se referindo à seleção brasileira. André, quem o Corinthians deve contratar para sair da má fase? Jarlan Silva, de Campo Alegre, do Fidalgo, no Piauí. Eu acredito que tem que contratar para o meio-campo. Não acho que o Jadson seja a melhor opção. Para fechar o programa, vamos conferir quem vai jogar contra quem pelo Campeonato Goiano, segunda fase, segunda rodada, aqui na tela para você. Vamos lá. A Napolina vai jogar contra o craque Aparecidense, vai jogar contra o Anápolis. Goianésia vai jogar contra o Atlético Goianiense. Vamos lá. Vila vai jogar contra o Trindade e o Grêmio Anápolis vai jogar contra o Goiás. Falando em Vila, né, o assunto é ruim, mas a gente tem que falar, né, André? Infelizmente, drogas e futebol nada a ver. O Robson foi pego no antidoping. Robson, um dos principais jogadores do Vila Nova desde a temporada 2013. Um final triste. Final não, né? Se a gente pode falar final de carreira? Eu acho que prejudica consideravelmente o final de carreira dele. Vai ser difícil ele arrumar outro time, pelo menos médio do futebol brasileiro, depois dessa situação. Infelizmente, isso acontece no esporte, que sirva de exemplo para outros jogadores. O Robson já jogou no Atlético Paranaense, no Botafogo, no Atlético Goianiense, no Ceará, no Vitória da Bahia, e agora está com esse problema. Então tá, vambora, André? É isso aí, vambora. Um ótimo final de semana para todos vocês. Domingo, às 10 horas em ponto. Eu espero você aqui. Tchau. Beijo.